pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início a mais uma semana, não é isso? Hoje é segunda-feira e nós vamos ter a nossa aulinha de português, certo? Então, para que vocês possam acompanhar junto comigo a nossa aula de hoje, peguem o livro de português de vocês e abram na página 67, lá na parte da gramática. E o nosso conteúdo de hoje é tipos de frase. Tipos de frase. Antes de saber quais são esses tipos de frase e qual é a função de cada tipo de frase, certo? Para que a gente possa identificar o que aquela frase quer passar para a gente precisa saber o que é frase. Alguém aí sabe dizer para mim o que é frase? Vocês têm alguma ideia do que seja a frase? Não? Então, deixa eu contar aqui para vocês. A frase, ela é um enunciado falado ou escrito. A frase, ela pode ser falada, assim como eu estou agora falando, verbalizando para vocês, certo? Ou pode ser simplesmente escrita, como a gente lê nos livros, tá certo? Esse enunciado, falado ou escrito, ele tem que apresentar, certo? Um sentido completo, tem que ter ideia de alguma coisa. Se for apenas palavras soltas, nós não vamos dizer que aquilo ali é uma frase, certo? Então, a frase, ela pode conter uma ou várias palavras, tá certo? Então, recapitulando, enunciado, falado ou escrito, apresenta um sentido completo e pode conter apenas uma ou várias palavras. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, no primeiro exemplo, casa, banana e peão. E aí, vocês acham que esse primeiro exemplo a gente pode chamar de frase? Não podemos chamar esse exemplo de frase. Mas por que não podemos chamar? Nós temos várias palavras. Mas essas palavras aí, casa, banana e peão, elas estão me dizendo alguma coisa? Tem algum sentido completo nessas três palavras que estão aí juntas? Não tem um sentido completo. Então, nós não podemos chamar esse primeiro exemplo de frase, ok? Vamos para o nosso segundo exemplo. Pedro tem uma casa. Olha aí, aqui nesse exemplo, nós podemos chamar de frase. Podemos, tia. Por quê? Porque nós temos um sentido completo. Ele está dizendo alguma coisa para mim. Está dizendo que Pedro tem uma casa. É um sentido completo, certo? Exemplo 3. Pedro, você comeu uma banana? Olha, nós temos o que aí no final? Um ponto de interrogação. Lembra lá naquela nossa aula dos sinais de pontuação que quando tem uma interrogação significa que é uma pergunta. Então, a gente está aqui, ó, lendo uma pergunta. Pedro, você comeu uma banana? Temos um sentido completo nessa frase? Temos. Então, podemos dizer que é uma frase, esse exemplo 3. E vamos para o exemplo 4. Pedro, você vai cair com esse peão. Temos aqui um sinal de exclamação. Então, ó, estamos exclamando algo, tá? Pedro, você vai cair com esse peão. Então, temos um sentido, então temos uma frase, tá bom? Então, vamos agora saber quais são esses tipos de frase e o que eles dizem para nós. Então, nós temos as frases afirmativas, as frases negativas, as interrogativas e as exclamativas. Agora, a gente vai entender um pouquinho de cada tipo de frase dessa, tá bom? Começando pela frase afirmativa. Então, a frase afirmativa, ela declara algo de forma positiva. Eu estou afirmando algo, tá bom? Agora, existe a forma positiva e a forma negativa. Então, vamos ver o exemplo aqui da declaração de algo de forma positiva. Maria gosta de bicicleta. Então, eu estou afirmando que Maria gosta de bicicleta. Então, aqui nós temos uma frase afirmativa, certo?
Vamos agora para a frase negativa. Então, a frase negativa, ela declara algo de forma negativa, tá bom? Então, vamos ver o exemplo. Maria não gosta de bicicleta. Então, nós temos a presença aqui, ó, do não, certo? E ele vai sempre negar algo. Então, Maria não gosta de bicicleta é uma frase negativa. Frase interrogativa. Ela indica uma pergunta. Vamos ver aqui o exemplo. Maria foi ao cinema? Então, estamos perguntando, estamos questionando. E nas frases interrogativas, vamos ter sempre a presença do sinal de interrogação. Então, viu o sinal de interrogação, sabe que a frase é interrogativa e que ela indica uma pergunta. Vamos para a próxima. Frases exclamativas. Elas expressam surpresa, admiração, medo e etc. Vamos ver o exemplo? Maria quase morreu de susto. Então, ó, é uma exclamação, é uma surpresa. Maria quase morreu de susto. Então, aqui a gente tem a presença do ponto de exclamação. E sempre que tiver o ponto de exclamação, a gente sabe que essa frase ela é exclamativa e que ela vai estar expressando surpresa, admiração, medo e etc. Ok? Agora chegou a hora da nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje está lá na página 68, 69 e 70. Respondam tudo com bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, pode falar com tia Joana, tá certo? No particular, que tia Joana vai ajudar vocês. E daqui a pouquinho eu volto para a gente fazer a nossa atividade extra de hoje. Hoje eu vou mandar ela em forma de áudio, tá bom? Eu aguardo vocês. Um beijo e uma ótima semana para vocês.